Bom dia, pessoal! Bom dia a todos! Peraí. Bom dia! Segunda-feira, 7h30. Bora começar a nossa live. Bora falar de movimento em plena segunda-feira. Bom dia a todos! Vou esperar o pessoal ir entrando pra gente já começar a falar de algo tão bacana para nossa semana, tá? Então, bora começar a semana. Bom dia, Lu! Tudo bem? Bora começar a semana bem? Bora trazer movimento para essa semana? Importante, né, gente? Quando a gente fala de movimento, a gente sempre pensa nessa questão do ritmo, né? Então, é tudo isso que a gente realmente precisa para nossa semana. Bora começar a semana falando por que é tão difícil começar, né? Então, muitas pessoas me perguntam a respeito disso, né? O começar, seja começar qualquer coisa, tá, gente? Eu só esperando o pessoal entrando aí, pra gente começar a falar dessa questão do começar, né? Tem tanta gente que às vezes me pergunta o porquê que é tão difícil, porquê que é um desafio começar. Juliana, eu tento, mas o negócio começar é difícil. Eu falo que é um desafio, né? Começar é sempre um desafio porque exige que a gente tenha um movimento, uma constância, né, maior. E se a gente já lá no comecinho não mantém um ritmo, é um desafio. Tomar um cafezinho pra gente começar a semana, começar a trazer esse movimento. Gente, o que eu gosto de falar a respeito de movimento, tá? Por que eu trouxe esse tema hoje, comecinho da semana, tá? Todo domingo à noite eu sinto o que a gente vai precisar trabalhar durante essa semana, né? Principalmente os meus próprios desafios. E eu tenho percebido que grande parte dos desafios estão ficando na procrastinação. Tem muita gente procrastinando, né? Eu mesma tenho lutado constantemente contra a procrastinação, né? Porque a gente sabe que tem que fazer, tem potencial para fazer, consegue realizar, mas procrastina. Deixa para depois. Ah, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu começo, depois eu estudo, depois eu reviso. E isso, né, acaba se perdendo pelo caminho, né? Então, eu vejo muita gente que fala assim, Juliana, eu não sei porque que eu não consigo fazer. Eu não sei porque que eu não consigo. Está tudo aqui. Eu sei o que precisa ser feito. Eu sei o porquê ser feito. Oi, Paula, bom dia. Eu sei por que tem que ser feito, mas eu não consigo movimentar. Por que é tão difícil começar alguma coisa, né? E eu sempre respondo que, assim, a procrastinação, ela é um processo, tá? De autossabotagem, onde eu tenho potencial, mas por algum motivo eu começo a me sabotar. Seja por processos internos que eu falo no sentido de assim, eu sei que eu dou conta, mas eu tenho um bloqueio, eu tenho alguma crença limitante, ou seja, coisa externa mesmo, né? O cansaço, a preguiça. Gente, quando eu falo da preguiça é uma coisa super natural, tá? Eu sei que existem padrões e crenças religiosas que impedem, né, a gente de sentir algumas coisas. Impede não, porque nada impede, a gente sente e a gente se culpa por sentir, então a gente se sente mal sentindo preguiça. Mas preguiça é algo mais comum do que a gente imagina, tá? Na verdade, todo mundo tem. Aquele momento de curtir preguiça, de não fazer nada, porque é um ócio positivo, né? Ele é algo que cria. Claro que não pode se tornar um hábito, né? Ah, eu tenho preguiça 24 horas por dia, então eu procrastino 24 horas por dia, então eu não faço movimento nenhum na minha vida. Entende? Tem que ter uma constância, tem que haver um movimento, né? Então, o que eu falo dessa questão da autossabotagem? Tem muita gente que não percebe, mas aciona esses gatilhos da autossabotagem
a ponto de se limitar e se incapacitar. Amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, eu brinquei igual exercício, né? A segunda eu começo, aí chega a segunda, não, na outra segunda, aí chega, da terça eu vou. Aí na terça, não, na quarta eu começo. Aí na quarta, ah não, agora já tá no meio da semana, eu vou só na outra segunda. E quando que eu começo? E o difícil do começar, seja em qualquer dia, em qualquer hora, é começar. Não é porque é quarta-feira e eu não fui na segunda, não fui na terça na academia que eu não posso ir na quarta, na quinta, na sexta. Mas é a desculpa. É o gatilho mental da desculpa, né? De falar assim, ah, não vou não, já não fui nenhum dia mesmo. Né? Então, eu sempre brinco que o difícil de começar é começar. Né? Você tomar essa decisão, é você falar, não, eu vou começar hoje mesmo, hoje, sei lá, é quarta-feira e eu vou começar. Não, já é 5 horas da tarde, já tá acabando meu expediente, mas eu vou fazer. O difícil do começar, é ter esse impulso, é ter essa iniciativa, é não permitir que os gatilhos e as crenças, os padrões limitantes te segurem. Seja qualquer gatilho, tá, gente? Tem gente que não começa por medo. Tem gente que não começa porque tem medo do novo, do começar, tem medo de não dar certo, tem medo de falhar, tem medo. E aí é sempre o que eu digo, né? Quem faz terapia comigo sabe, eu sempre falo assim, gente, tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem outro jeito. Bora com medo. E é assim que é. Não tem jeito, a gente tem que começar. Você que tá aí, bom dia, Rosane. Você que tá aí me assistindo, me conta aqui, qual que é seu medo? O que você tem medo de começar? Escreve aí, vamos ver. Vamos ver se o medo bate, né? Eu sempre falo que, assim, o difícil de começar, né, é essa questão da procrastinação. Por que eu trouxe esse movimento hoje, segunda-feira, para essa semana? Gente, nós estamos sob efeito de uma lua muito forte, muito intensa. Temos os desafios aí energéticos. Quantas notícias ruins, né? Quantos padrões que a gente está tendo que enfrentar, quantos desafios nós estamos tendo que enfrentar dentro de nós. E aí vem essa questão do não começar, porque a gente acha que já tá tarde, né? Acha que a gente já tá no limite ali. Então a gente traz esse desafio, né? Ana Paula escreveu medo de não dar conta. Ana Paula, muita gente tem esse medo. Mesmo que inconsciente, tá, gente? O medo de não dar conta, de não conseguir começar, né? Por que é tão difícil começar? Porque eu tenho medo de não dar conta. Entende o trocadilho aí? Por que eu tenho medo de começar qualquer coisa? Porque eu tenho medo de não dar conta. Uma coisa puxa a outra, né? Então, eu não vou nem começar, porque eu acho que eu não vou dar conta, eu tenho medo de não dar conta, e aí depois eu vou ficar pelo caminho. Mas e se eu começar e não der conta, não tem problema. Entende? Porque eu não preciso dar conta. Eu dou conta se der. Eu preciso ser mais leve, né? Então eu sempre falo isso da leveza. Quando a gente é leve, e assim, a gente precisa trabalhar isso sempre, porque no mundo que a gente está, né, é algo que é muito pesado. Tudo é muito pesado. Tudo é muito denso, tudo é muito matéria. E aí, a gente acaba se entregando a esse fluxo e se tornando muito denso. Não é que a gente é denso, tá? A gente se torna pela tensão e pela correria do dia a dia, né? Então, o medo de não dar conta faz com que eu não comece. Janete escreveu medo de fazer errado. É isso também, Janete. Muita gente tem medo de fazer errado, né? Ah, não vou fazer não, vai que eu faço errado, vai que não funciona, vai que eu comece e não acontece.
é um medo de não, assim, eu não começo porque eu tenho medo de dar errado, medo de não dar conta, medo de não conseguir, né? Então a gente começa com essa questão do medo, né? Mas quantos outros padrões? E o fazer errado, gente, o certo e o errado, eu gosto muito de falar de certo e errado, porque é um negócio que, assim, entra muito dentro de um padrão, né? Daquilo que eu enxergo que é certo ou errado. Eu tava até falando isso ontem, numa conversa informal com meu marido. A gente tava em um local, né? A gente estava num local e tinha uma pessoa falando de outras pessoas, né? Então, assim, fulano tem o corpo perfeito. A pessoa é super magra, magérrima, né? E a outra fulana tem o corpo horroroso. E a fulana já é mais fortinha e tal. É o padrão normal, vamos dizer assim. Né? A que estava sendo criticada tinha o padrão normal de corpo. Né? E a outra era magérrima. E aí, eu falei pro meu marido assim, tá vendo? Como que cada um tem uma visão de o que é certo e de o que é errado? Né? Pra mim, olhando, tanto que eu usei até esse termo agora, o padrão normal de um corpo hoje é o jeito da pessoa que estava sendo criticada, né? E aí ele falou, isso é verdade, eu acho muito mais comum, né, do que o outro que magérrimo. Não, pelo amor de Deus, não que seja certo ou errado, tá? Mas eu falo que assim, olha o ponto de vista. A pessoa que tava colocando isso, assim, é super errado ter o corpo daquele jeito. O certo é ser magra. Falei, caraca, velho, não tem certo ou errado, né? Não tem padrão. Hoje em dia, as pessoas que seguem esse padrão de beleza enlouquecem. Porque sempre vai ter algo que é melhor, algo que é maior, algo que... Então, por isso que não tem certo ou errado. Então, o medo de fazer errado, ele é algo que limita a gente a um ponto onde a gente enlouquece. Porque a gente fala assim, eu não vou fazer porque tá errado. Mas errado aos olhos de quem? Né? Então, por isso que esse medo, ele trava a gente. Porque a gente começa a olhar e sentir isso. Então... é super normal, gente, ter medo, tá? De começar, de ir. O mais desafiador é começar, seja qualquer dia, qualquer hora. Seja uma mudança de hábito. Seja uma mudança na sua vida. Comece. Mas e se eu não der conta? Não tem problema, você para e volta de novo. E se eu errar? Não tem problema. Vai lá, erra, você viu que tá errado e faz de novo, de uma maneira certa, que seja certa, né? Bom dia, Márcia. Então, assim, comece, sabe? Muita gente tem dado desculpa e não tá começando. Muita gente tem dado desculpa e não tá movimentando. Eu dou o exemplo que eu até falei, acho que foi com a Ana Paula essa semana. Tem muita gente que me procura e fala assim, ó. Ai, Juliana, eu adorei, eu queria muito fazer terapia, mas hoje eu não tenho condições financeiras para fazer. E aí, eu recebi isso essa semana retrasada. E aí, semana passada, eu fiquei digerindo essa história, né? A pessoa foi até meu consultório e falou, olha, eu queria muito continuar, mas eu não tenho condições financeiras para continuar. E aí, eu falei para ela o seguinte, olha, eu tô fazendo live toda segunda de manhã e todo sábado à noite. O pessoal que tá aqui na live sabe, que me acompanha, tá sempre comigo, sabe que esses são os horários que eu faço a live. Tanto que eu estou aqui, né, firme e forte. E aí eu falei pra ela falou, mas 7h30 eu levo o filho na escola, 7h30 eu tô na academia, 7h30 meu marido tá em casa, pra ver no sábado. Mas sábado eu vou pra um churrasco, sábado eu não sei o que, sábado... Virei pra ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu tô te dando uma sugestão, porque você disse que não tem financeiramente condições de fazer. E todo mundo que tá aqui sabe que o que eu falo aqui, eu falo nas minhas sessões, né? Então, eu dei essa dica pra ela e ela,
tudo era difícil para ela começar. Tudo era difícil para ela começar, né? Então, falei para ela, cara, infelizmente você quer um milagre na sua vida. Eu estou te dando uma sugestão para você começar e você não tá começando. Então, tudo bem, eu respeito, é um processo seu, mas tá tudo certo. Não diga que você não teve a oportunidade, porque você teve. E aí a procrastinação entra. Sá Ribeiro diz, Ju, faz tempo que também tô procrastinando para começar a estudar. A gente pode procrastinar por um bloqueio também? Com certeza, Sá. Com certeza. Sabrina, o que mais acontece é bloqueio, tá? Seja bloqueio por sensação de incapacidade, seja por medo de não dar conta, seja por um bloqueio de inferioridade. Existem muitos bloqueios que impedem a gente de estudar. Principalmente, isso é uma coisa que eu costumo falar em terapia, mas vou trazer aqui os BKMX, né? Os BKMX, a gente trabalha muito isso em barra de axis, né? Quando a gente está correndo barra de axis. Os BKMX são gatilhos mentais que nos colocam no modo automático, tá? Vou dar um exemplo de BKMX. Você tá lá assistindo uma palestra que você pagou para essa palestra, você tá lá, você tá super empolgada. Daí 1 hora de palestra, você já tá assim, ó. Eu não tô conseguindo prestar atenção em mais nada. Ui. Aí você ativa inconscientemente o modo BKMX. Que são esses bloqueios, esses limitantes que a gente entra no modo automático e dali em diante a gente não entende mais nada. A gente não absorve mais nada. Vocês me perguntaram, Juliana, por que você faz pouco tempo de live? Falei, cara, porque senão a pessoa ativa os BKMX dela e ela não vai entender mais nada. Eu vou estar falando para um monte de gente que não tá entendendo mais nada. Entende? Porque depois de um certo período, você que estuda, né, que traz essa questão, esse movimento do estudar, você sabe que depois de um período você tem que parar um pouquinho, respirar, fazer outra coisa, porque senão você ativa esse modo automático, aí você não absorve mais nada. Né? Tem um monte de bloqueio que limita a gente, principalmente bloqueios de autossabotagem internos, né? A gente se autossabotando pra gente não atingir aquele objetivo. Tem jeito, tá? Funciona, você precisa só desbloquear, você precisa só começar. Dá esse passo do começar. Começa com 10 minutos, aumenta para 15, aumenta para 20, aumenta para meia hora, vai aumentando. E se comprometa, né? Se comprometer, gente, é um desafio, mas funciona. Se comprometa a começar. Né? Mesmo que seja uma coisinha pequena, faça, se comprometa. Eu me comprometo a estudar toda segunda às 20 horas. Se comprometa. E a segunda às 20 horas, faça chuva, faça sol, comece. Mesmo que você vai começar e vai, sei lá, você vai estudar 2 páginas e aí você vai falar assim, não dou conta, não quero mais. Começa. Eu brinquei igual fazer evangelho no lar. Eu faço evangelho no lar todo domingo, às 8h30. Faça chuva, faça sol, bata no portão, eu não atendo, toque meu telefone, eu não atendo. Qualquer coisa que aconteça, eu estou ali. Eu não atendo. Eu me comprometi a isso. Entende? É desafiador, mas comece. A minha dica é comece. Coloca um dia, 1 hora... Ativa isso dentro de você, eu vou começar porque isso vai me trazer tal situação. E aí o seu inconsciente, o seu racional entende e aí você faz isso aqui vibrar. Isso vibrando, as coisas acontecem. É bem bacana, existe bloqueio sim. Janete escreveu, medo de não acompanhar a evolução das coisas do mundo, internet. Janete, mas você sabe que eu tava até brincando esses dias que eu também... Eu tenho sempre esse medo de não acompanhar, porque igual ontem, era 11 horas da noite, eu tenho uma paciente que ela não tem Instagram, não tem Facebook, e ela provavelmente vai assistir essa live no YouTube. E eu não tava conseguindo tirar um tempinho
pra subir esses vídeos pro YouTube. Cara, ontem, 11 horas da noite, me deu o insight dessa live. Eu falei assim, tô procrastinando, é só eu pegar o vídeo e mandar pra lá. 11 horas da noite eu tava mandando o vídeo pro YouTube. Mandei 3 vídeos. Eu falei assim, vou me comprometer. Ah, Juliana, não tem tempo. Você tem tempo sim. Antes de dormir, todo dia você vai mandar 3 vídeos. E aí me comprometi comigo, fui lá e enviei esses 3 vídeos. Porque tem gente que não consegue ter acesso a essa plataforma. Então a pessoa vai lá e vê no YouTube. E eu falei assim, caraca, é bom que fica tudo salvo, tá, gente? Quem ainda não se inscreveu lá no meu canal, depois corre lá, ativa os sininhos. Vai estar tudo lá salvo para você assistir várias vezes, né? Então fica muito mais fácil. Eu falei assim, até eu tava ali nesse negócio da internet, tem hora que eu evito mexer, tem hora, igual domingo, eu brinco que eu sumo, porque eu preciso fazer algo pra mim, né? Então eu sumo da internet no domingo, posto alguma coisa só na minha rede social particular e pronto, porque assim, não dá. Né? Eu preciso começar algo pra mim, eu preciso ter um tempo pra mim, né? E aí eu brinco que eu também tenho esse medo de, ai, não quero mexer na internet, eu tenho pavor da internet. Mas a gente precisa enfrentar isso aí, né? Pra gente acompanhar esse movimento que nós já estamos aí, 5ª dimensão. Então a gente precisa acompanhar esse movimento. Então, gente, bora trazer movimento essa semana, tá? Seja ele qual for, comece, tá? E o desafio que eu dou pra todo mundo que tá aqui nessa live hoje, desafio, tá? Sábado eu quero ver todo mundo lá na live me falando se conseguiu cumprir esse desafio. O desafio para essa semana é movimente algo em sua vida que estava parado. Movimente algo em sua vida que estava parado. Algum projeto que você engavetou, alguma coisa que você começou, parou, alguma coisa que você ainda não começou, mas que você tem vontade, né? Tá só aqui, mas não colocou em prática. Sabrina, comece a estudar, né? Traz o estudar aí. É um movimento, tá? É uma constância. E sábado você me conta se deu certo. Faça isso todos os dias. Juliana, sei lá, vou dar o exemplo do exercício, tá? Eu vou tirar 10 minutos para fazer um exercício, que seja uma caminhada. Faça isso todo dia. É mais fácil quando você põe um horário, põe um dia e começa. Ah, então tá bom. A Sabrina, pois pode deixar, vou começar hoje. É isso aí. Sábado você me conta na live se funcionou. Gente, começa. Qualquer situação que tá aí, que você tá precisando começar, hoje é o dia. Qual que é o melhor dia para começar? Hoje. Qual a melhor hora para começar? Agora. Então, bora começar, bora trazer esse movimento. Eu trago esse desafio para você hoje. Durante uma semana, movimente algo que ainda está parado na sua vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nem que seja um livro que estava ali, que você começou a ler e parou. Volta a ler. Que legal, Janete! É isso aí! A Janete escreveu que vai fazer faculdade depois dos 60 anos. Janete, parabéns! É isso. É isso. É começar. Não importa o tempo, não importa a idade, não importa nada. O importa é o começar. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de comentário, a pessoa trazendo isso pra vida. Não importa se você tem 30, se você tem 60. O importante é começar. Parabéns pela iniciativa, sabe? Então, assim, isso é importante. Comece. Não importa se você tem o fator idade, não importa se você tem o fator tempo. É igual quando a pessoa fala pra mim assim, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, você já começou colocando um padrão. Porque o não ter dinheiro é um padrão. Porque se você já começa algo colocando esse muro antes da situação, porque o universo, Deus, criador de tudo que é, ele movimenta tudo. Quando você tem vontade
ele faz a situação acontecer para te ajudar a conquistar aquilo que você quer. Mas se você já começa, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Vou usar o exemplo da Janete, tá? Eu queria fazer uma faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Você já, Eu, quando fiz minha faculdade, também não tinha dinheiro. E eu fiz um financiamento. Mas eu falei, eu quero fazer uma faculdade. Como, universo? Me ajuda. Deus, me deu uma luz aí, porque eu quero fazer uma faculdade. E aí, em seguida, iam aparecendo. Você tem essa opção, você não tem dinheiro, você faz essa opção de financiamento. Você quer um financiamento menor, você faz esse financiamento. Você tem dinheiro para pagar um pouco, você faz esse financiamento. E foi o que aconteceu. O universo, ele se encarrega de te dar os recursos, de te mostrar onde estão os recursos. Mas se você começa colocando empecilho, se você não começa, infelizmente, o universo fica ali, né, dando recursos para quem realmente quer, para quem realmente está pronto, e você acaba não tendo esse recurso. Então, gente, comece. Hoje é o dia de começar. Então, o meu desafio tá lançado para todo o pessoal que tá aqui na live. Sábado, eu quero ver quem conseguiu aí fazer esse desafio e o que vocês trazem, né, de informação desses desafios, tá? Então, eu já vou começar a live sábado com quem quiser falar aí desse desafio, de como é que foi essa semana. Eu desafio, então, você a trazer movimento, a começar ou recomeçar, né? Algo que tá parado aí na sua vida. Comece. Eu comecei a ler um livro, parei. Volta a ler o livro. Eu tenho que estudar, volta a estudar. Eu quero fazer exercício, começa a fazer exercício. Então, a partir de hoje, traga esse movimento para sua vida, tá? E sábado a gente se vê na live às 20h30. E olha, quem se sentir à vontade, fizer o desafio, se sentir à vontade, a gente vai conversar, bater um papo super legal lá na live, porque eu vou usar um complemento do de hoje, tá? Nossa live de sábado vai ser um complemento, uma ponte para isso, porque a gente vai começar agora a falar de realização. Como é que eu realizo? Se eu trago movimento, né, e eu sei que não é difícil começar, eu só preciso começar, como é que eu realizo, tá? Então, boa semana a todos. Fiquem com Deus. Gratidão infinita a todos que estiveram comigo até agora. Obrigado por todo mundo que tá aqui e participou. Gente, é muito importante, né? Começar. Bora começar a semana com o pé direito, com o pé esquerdo também. Bora começar. Que legal! Sério, Márcia? Tô torcendo, bora! Sábado eu te espero lá então, hein? Pra você me contar. Eu que agradeço. Paula, obrigada. Fique com Deus. Gente, uma excelente semana e abençoada semana a todos. Que toda a energia positiva do universo se concretize na nossa vida. Que todas as bênçãos do Criador de tudo que sejam derramadas sobre a sua semana hoje. Ativando 888. Ativado. Ana Carla, beijo. Fica com Deus, gente. Muito obrigado a todos. E bora cumprir o desafio. Sábado eu espero vocês às 20h30. Fique com Deus, gente. Obrigada. Tchau.